Minha sogra rica me deu um tapa na cara em meu casamento. Como você ousa sentar na minha cadeira sem minha permissão, sua pobre suja? Após isso, eu nunca mais. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Yasmin Alencar checou mais uma vez seu celular enquanto atravessava a movimentada Avenida Paulista. O turno no Hospital das Clínicas havia se estendido além do previsto, e agora ela corria para não perder a aula de anatomia na Faculdade de Medicina da USP. Seus cabelos castanhos escuros, normalmente bem arrumados, estavam presos em um coque desalinhado, resultado das longas horas de plantão como estagiária. Com sua mochila surrada nas costas e um copo de café da padaria da esquina na mão, ela se equilibrava entre os milhares de paulistanos que, como ela, disputavam espaço nas calçadas do centro financeiro da cidade. O metrô estava lotado, como sempre naquele horário, mas ela já estava acostumada. Desde que seus pais se foram, aprendera a se virar sozinha na selva de pedra que era São Paulo. Seus pensamentos foram interrompidos quando, ao virar a esquina da Rua Augusta, colidiu com alguém. O café quente derramou em sua blusa branca do hospital e seus papéis se espalharam pelo chão. Ai, meu Deus! Desculpa, moça! A voz grave e preocupada pertencia a Tiago Monteiro, que imediatamente se abaixou para ajudá-la a recolher os documentos. Yasmin levantou os olhos e encontrou um par de olhos verdes que a deixou momentaneamente sem fala. O rapaz vestia um terno bem cortado que denunciava sua origem privilegiada, mas seu sorriso era genuinamente gentil. Não, a culpa foi minha, ela respondeu tentando limpar a mancha de café com um lenço de papel. Deixa eu compensar esse desastre, insistiu Tiago, apontando para uma cafeteria próxima. Tem uma Starbucks ali na frente. O mínimo que posso fazer é te pagar outro café e resolver essa situação da sua blusa. Yasmin hesitou. Estava atrasada para a aula, mas algo no jeito dele a intrigava. Não era só a aparência impecável ou o perfume caro que emanava dele. Havia uma sinceridade em seu olhar que a fazia querer descobrir mais. Na verdade, estou atrasada para a aula na Faculdade de Medicina, ela explicou, mas antes que pudesse continuar, Tiago a interrompeu com um sorriso ainda maior. Medicina? Que coincidência! Minha família tem uma rede de hospitais. O Hospital Monteiro, conhece? O nome era familiar. O Hospital Monteiro era um dos mais prestigiados de São Paulo, conhecido por atender a elite da cidade. Yasmin já havia feito alguns plantões lá como estagiária. Sim, já fiz alguns plantões lá, ela respondeu tentando não parecer impressionada. Mas realmente preciso ir. Tenho aula de anatomia em... Ela consultou o relógio. 15 minutos. Te levo de carro, ofereceu Tiago apontando para um Mercedes estacionado próximo. É o mínimo que posso fazer depois de ter arruinado sua blusa. E prometo que não sou nenhum psicopata, só um cara que se sente muito mal por ter estragado o dia de uma futura médica. Contra seu melhor julgamento, Yasmin se viu aceitando a carona. Durante o trajeto de 10 minutos até a faculdade, descobriu que Tiago era formado em administração na FGV e estava assumindo a gestão dos hospitais da família. Ele falava com paixão sobre seus planos de modernização e expansão, mas também demonstrava genuíno interesse em ouvir sobre os desafios que ela enfrentava como estudante que se sustentava sozinha. Ao chegarem à faculdade, Tiago insistiu em pegar seu número de telefone. Preciso me redimir adequadamente, argumentou ele. Que tal um jantar? Conheço um restaurante japonês incrível no Itaim Bibi. Yasmin hesitou novamente. Sua vida era uma correria constante entre hospital, faculdade e os estudos. Não tinha tempo para romances, muito menos com alguém de um mundo tão diferente do seu. Mas havia algo em Tiago que a fazia querer arriscar. Tudo bem, ela concordou, digitando seu número no celular dele. Mas nada muito chique, ok? Não tenho roupa para lugares muito sofisticados. Deixa isso comigo. Ele sorriu, e aquele sorriso fez algo despertar dentro dela, uma sensação que há muito tempo não sentia. Naquela noite, deitada em sua pequena kitnet na Vila Mariana, Yasmin não conseguia parar de pensar no encontro inesperado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Que tal amanhã à noite? Prometo que vai valer a pena perder algumas horas de estudo.
Ela sorriu para a tela do celular, sentindo um misto de empolgação e apreensão. Sua vida sempre fora pautada pela praticidade e pela necessidade de sobrevivência, mas talvez fosse hora de permitir que algo novo acontecesse. O que ela não sabia era que aquele encontro casual na Avenida Paulista seria o início de uma história que mudaria sua vida para sempre. Com os dedos tremendo levemente, ela respondeu: "Ok, mas só se você prometer que não vai derramar mais nenhum café em mim." A resposta dele veio instantaneamente: "Prometo solenemente só derramar café em mim mesmo dessa vez. Te pego às 20 horas." E assim, com uma simples mensagem de texto, Yasmin começou a escrever um novo capítulo em sua vida, sem imaginar as reviravoltas que o destino havia preparado para ela. O restaurante escolhido por Tiago era exatamente como ele havia descrito: elegante sem ser intimidador. Localizado em uma rua tranquila do Itaim Bibi, o Sakura Lounge mesclava elementos da culinária japonesa tradicional com toques contemporâneos. Yasmin ajustou nervosamente o vestido preto simples que havia comprado em uma liquidação há meses e nunca tivera a ocasião de usar. Sentada à mesa com Tiago, ela se surpreendeu com a facilidade da conversa entre eles. Ele tinha o dom de fazê-la se sentir confortável, mesmo estando tão fora de seu ambiente habitual. Entre goles de saquê e pedaços de sashimi, compartilharam histórias e sonhos. Yasmin falou sobre sua paixão pela medicina e como essa vocação havia surgido ainda na infância, quando cuidava de seus pais durante suas enfermidades. "Você é incrível, sabia?" disse Tiago, seus olhos verdes brilhando sob a iluminação suave do restaurante. "A maioria das pessoas que conheço nasceu em berço de ouro e ainda assim reclama da vida. Você construiu seu próprio caminho, sozinha." Aquele primeiro encontro se transformou em muitos outros. Nos meses seguintes, Tiago se tornou uma presença constante na vida de Yasmin. Ele a surpreendia com visitas durante seus plantões, trazendo café e pães de queijo da padaria que ela tanto gostava na Rua Augusta. Aos poucos, o mundo luxuoso dele foi se misturando com a realidade mais simples dela. No entanto, nem tudo eram flores. Durante um jantar na mansão dos Monteiro, no Morumbi, Yasmin conheceu Heloísa, a matriarca da família. A mulher elegante, com seus cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e joias discretas, mas visivelmente caras, mal disfarçou seu desagrado com a presença da estudante de medicina. "Então, querida", disse Heloísa, seu tom falsamente doce, "em qual colégio você estudou?" "Em uma escola pública no Tatuapé", respondeu Yasmin, mantendo a compostura apesar do olhar de desdém que recebeu em resposta. "Ah, que interessante", comentou Heloísa, trocando um olhar significativo com o marido, Augusto, que parecia mais interessado em seu uísque do que na conversa. Mais tarde, naquela mesma noite, Yasmin ouviu sem querer uma discussão acalorada entre Tiago e sua mãe no escritório da mansão. "Ela não é para você, Tiago." A voz de Heloísa soava exaltada. "Uma menina sem família, sem conexões. O que as pessoas vão dizer?" "Pense no nome dos Monteiro." "Não me importo com o que vão dizer, mãe", respondeu Tiago, sua voz firme. "Yasmin é especial. Ela me faz feliz de um jeito que nenhuma das suas candidatas aprovadas jamais conseguiu." Aquela noite marcou uma mudança na dinâmica do relacionamento. Tiago, como que para compensar a hostilidade de sua família, tornou-se ainda mais presente e atencioso. Começou a falar em planos para o futuro, em morar juntos, em construir algo sério. A vida de Yasmin, que sempre fora tão previsível e organizada, agora estava em constante turbulência. Suas notas na faculdade começaram a oscilar, e ela se pegava dividida entre seu sonho de ser médica e o relacionamento cada vez mais intenso com Tiago. Foi durante um plantão particularmente difícil no Hospital das Clínicas que ela começou a sentir os primeiros sintomas. A tontura inicialmente foi atribuída ao cansaço, mas quando o enjoo matinal se tornou uma constante, ela não pôde mais ignorar os sinais. Com as mãos trêmulas, ela realizou o teste de gravidez no banheiro do hospital. Os 2 tracinhos que apareceram no display pareciam piscar como neon, anunciando uma mudança irreversível em sua vida. Mas não foi só isso que a deixou em choque. Uma ultrassonografia de urgência revelou algo que ela não esperava.
Eram 2 bebês. Sentada sozinha na sala de plantão, Yasmin olhava fixamente para a imagem do ultrassom em suas mãos. Gêmeos. 2 pequenas vidas crescendo dentro dela, frutos de seu amor por Tiago. Como ele reagiria? Como isso afetaria seus estudos, seu futuro na medicina? E principalmente como a família Monteiro, especialmente Heloísa, receberia a notícia. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Jantar hoje? Tenho uma surpresa para você. Ela respirou fundo, sentindo o peso da própria surpresa que teria que revelar. Sua vida estava prestes a mudar drasticamente e não havia como voltar atrás. Com os olhos marejados, ela digitou uma resposta simples. Precisamos conversar. As 3 palavras que geralmente anunciam grandes mudanças na vida de um casal agora carregavam um significado ainda mais profundo. O futuro, que até então parecia um caminho claro e definido, agora se apresentava como uma estrada nebulosa e incerta. A chuva caía implacável sobre São Paulo naquela noite, quando Yasmin entrou no apartamento de Tiago, na Vila Nova Conceição. O local exalava luxo discreto, com sua decoração minimalista e vista panorâmica da cidade. Ela ainda segurava o envelope com o ultrassom em sua bolsa, sentindo como se carregasse uma bomba relógio. Tiago a recebeu com seu habitual sorriso encantador, mas algo em sua expressão também demonstrava nervosismo. Tenho algo importante para te dizer. Ele começou, guiando-a até o sofá de couro italiano. Antes que pudesse continuar, Yasmin o interrompeu. Eu também preciso te contar uma coisa, ela disse, sua voz tremendo levemente. E acho que preciso falar primeiro. Com dedos trêmulos, ela tirou o envelope da bolsa e entregou a Tiago. Ele franziu o senho ao abrir, seus olhos verdes percorrendo a imagem em preto e branco, com uma expressão inicialmente confusa, que logo se transformou em compreensão. São 2? Ele perguntou, sua voz embargada. Gêmeos, Yasmin confirmou, observando atentamente sua reação. Descobri hoje durante meu plantão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago se levantou, caminhando até a janela que dava vista para as luzes da cidade. A chuva continuava caindo, criando sombras dançantes através do vidro. Eu ia te pedir em casamento hoje, ele finalmente falou, virando-se para encará-la. Tinha todo um plano, um jantar especial preparado, mas agora isso parece ainda mais apropriado. Yasmin sentiu seu coração acelerar quando ele se ajoelhou à sua frente, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não é exatamente como eu planejei, mas talvez seja ainda melhor assim. Yasmin Alencar, você aceita se casar comigo? O anel era deslumbrante, uma peça antiga de família, como ele explicaria depois. Mas naquele momento, tudo que Yasmin conseguia pensar era na velocidade com que sua vida estava mudando. Tiago, precisamos pensar bem sobre isso. São 2 crianças, vai mudar completamente nossas vidas. E tem a faculdade, meus plantões. Vamos dar um jeito. Ele a interrompeu, segurando suas mãos. Minha família tem recursos. Você não vai precisar se preocupar com nada. Pode se dedicar aos estudos, teremos ajuda com os bebês. A menção à família dele fez Yasmin estremecer. Sua mãe. Ela vai ter que aceitar, Tiago declarou com firmeza. Isso não está em discussão, mas estava. Na manhã seguinte, quando foram comunicar a notícia na mansão dos Monteiro, Heloísa reagiu exatamente como Yasmin temia. Seu rosto aristocrático se contorceu em uma expressão de desgosto mal disfarçado. Então é assim que vai ser? Ela disse, sua voz cortante como gelo. Uma gravidez conveniente para forçar um casamento? Devo admitir que foi mais esperta do que imaginei, querida. Mãe, Tiago protestou, mas Heloísa continuou. Não seja ingênuo, filho. Isso é obviamente premeditado. Mas já que estamos nesta situação, vamos resolver da maneira adequada. O casamento será em 1 mês, antes que a gravidez fique aparente. Vou cuidar de tudo. Yasmin sentiu seu rosto queimar de humilhação. Quis protestar, explicar que nunca planejara nada disso, que seu amor por Tiago era verdadeiro, mas as palavras morreram em sua garganta diante do olhar gélido de Heloísa. Nas semanas que se seguiram, Yasmin se viu arrastada em um turbilhão de preparativos de casamento que não tinham nada a ver com ela.
Heloísa assumiu o controle total, transformando o que deveria ser uma celebração de amor em um evento social meticulosamente orquestrado para manter as aparências. O vestido de noiva, escolhido por Heloísa, era uma peça caríssima que fazia Yasmin se sentir como uma boneca em exposição. A lista de convidados estava repleta de nomes da alta sociedade paulistana que ela nunca conhecera. Até mesmo o cardápio foi decidido sem sua opinião. Em meio a todo esse caos, uma única pessoa parecia notar seu desconforto. Celeste, a governanta da mansão dos Monteiro, que trabalhava para a família há décadas. Em momentos roubados entre as provas do vestido e as intermináveis reuniões com fornecedores, ela oferecia palavras de conforto e xícaras de chá de camomila. "Não deixe que eles mudem quem você é, menina", Celeste sussurrou um dia, enquanto ajudava Yasmin com o vestido. "Vi muitas moças se perderem tentando se encaixar nesse mundo." Essas palavras ecoavam na mente de Yasmin, enquanto ela tentava conciliar sua nova realidade com seus sonhos e aspirações. À noite, sozinha em sua kitnet, que logo teria que deixar, ela acariciava sua barriga ainda imperceptível e se perguntava se estava fazendo a escolha certa. O casamento aconteceu em uma tarde de sábado, no Palácio dos Cedros, um dos locais mais exclusivos para eventos em São Paulo. Enquanto se olhava no espelho do luxuoso quarto da noiva, Yasmin mal se reconhecia. O vestido de grife escolhido por Heloísa, aunque deslumbrante, parecia uma fantasia. Seus cabelos, normalmente presos em um coque simples, estavam elaboradamente arrumados por um dos cabeleireiros mais requisitados da cidade. "Está na hora", anunciou Heloísa, entrando no quarto sem bater. Ela examinou Yasmin de cima a baixo com olhar crítico. "Pelo menos aparenta ser uma noiva adequada. Lembre-se do que combinamos. Sorria, seja graciosa e, acima de tudo, não faça nada que possa envergonhar o nome da nossa família." Nossa família. As palavras soavam falsas nos lábios de Heloísa. Desde o anúncio da gravidez, a matriarca dos Monteiro havia deixado claro que Yasmin seria, na melhor das hipóteses, tolerada, nunca verdadeiramente aceita. A cerimônia transcorreu como um espetáculo meticulosamente ensaiado. Os 600 convidados, a maioria desconhecidos para Yasmin, aplaudiram no momento certo, sorriram para as fotos e elogiaram cada detalhe da decoração suntuosa. Tiago, elegante em seu smoking italiano, parecia feliz e alheio à tensão subjacente. Durante a recepção, Yasmin encontrou um momento de paz quando se refugiou em um dos jardins do palacete. Foi ali que conheceu Ariela, uma das enfermeiras do Hospital Monteiro, que fumava discretamente longe dos olhares reprovadores. "Então você é a famosa Yasmin", Ariela comentou com um sorriso amigável. "Sabe, o pessoal do hospital anda comentando sobre você. É refrescante ver alguém que conquistou o coração do jovem Monteiro por mérito próprio, não por conexões sociais." Aquele encontro casual seria o início de uma amizade que se provaria fundamental nos meses seguintes. Ariela, com sua franqueza e experiência de anos trabalhando para a família Monteiro, se tornaria uma aliada valiosa. A lua de mel foi uma viagem de 2 semanas para as Maldivas, toda planejada por Heloísa, é claro. Mesmo nesse período que deveria ser de pura felicidade, Yasmin sentia o peso das expectativas e das mudanças que a aguardavam. Ao retornarem, o casal se instalou em uma cobertura no Jardim Europa, também escolhida por Heloísa. O apartamento, embora luxuoso, parecia mais um showroom de decoração do que um lar. Yasmin tentou adicionar toques pessoais, mas cada mudança era sutilmente criticada por sua sogra durante suas visitas frequentes e não anunciadas. Foi durante uma dessas visitas que Yasmin começou a notar mudanças no comportamento de Tiago. Ele, que sempre a defendera, começou a ceder às manipulações de sua mãe. Pequenas decisões sobre a casa, a forma de se vestir, até mesmo suas escolhas no cardápio, passaram a ser influenciadas por Heloísa. "Querido, você não acha que Yasmin deveria começar a frequentar o clube?" sugeriu Heloísa durante um jantar. "Todas as esposas da nossa família são membros. Além disso, não é saudável para ela continuar com aquela rotina exaustiva de plantões e estudos, especialmente agora." "Mãe, já conversamos sobre isso", Tiago respondeu, mas seu tom não tinha mais a firmeza de antes.
A medicina é importante para Yasmin. Mais importante que o bem-estar dos meus netos, Heloísa retrucou, sua voz melodiosamente venenosa. Uma gravidez gemelar requer cuidados especiais, você sabe disso. E que tipo de mãe ela será se continuar com essa obsessão pela carreira? Yasmin observava a interação com um nó no estômago. Aos poucos, ela via seu mundo sendo redesenhado por mãos alheias. Sua rotina, antes preenchida por plantões e estudos, estava sendo gradualmente substituída por compromissos sociais e consultas com o obstetra particular, escolhido por Heloísa. À noite, enquanto Tiago dormia, ela frequentemente se pegava na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. São Paulo, que sempre fora seu campo de batalha e conquistas, agora parecia uma prisão dourada. Suas mãos inconscientemente acariciavam a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez, enquanto lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Foi numa dessas noites que ela recebeu uma mensagem de Ariela. Ei, futura mamãe, que tal um café amanhã? Conheço um lugar discreto onde podemos conversar sem olhares curiosos. Aquele convite seria o início de uma série de encontros que trariam não apenas conforto, mas também revelações surpreendentes sobre a família Monteiro. Ariela, com seus anos de observação silenciosa nos corredores do hospital, guardava informações que fariam Yasmin questionar tudo o que pensava saber sobre sua nova família. O café escolhido por Ariela ficava em uma rua tranquila de pinheiros, longe dos olhos da sociedade que agora cercava Yasmin. O local tinha um ar despreocupadamente vintage, com móveis de madeira rústica e plantas pendendo do teto. Era um respiro bem-vindo do ambiente asséptico e controlado em que vivia. Os Monteiro nem sempre foram tão ricos quanto aparentam, Ariela começou, após pedir 2 cappuccinos. Há uns 15 anos o hospital estava à beira da falência. Foi quando Heloísa assumiu o controle, depois que o marido teve um colapso nervoso. Yasmin ouvia atentamente, enquanto sua nova amiga desenrolava uma história que jamais imaginaria. Segundo Ariela, Heloísa havia transformado o hospital através de métodos questionáveis, incluindo acordos obscuros com planos de saúde e superfaturamento de procedimentos. Mas por que você está me contando isso? Yasmin perguntou, sentindo um frio na espinha. Porque você precisa entender com quem está lidando, Ariela respondeu, seus olhos castanhos fixos nos de Yasmin. Heloísa não é apenas uma sogra difícil. Ela é uma mulher que construiu um império às custas de muitas pessoas e fará qualquer coisa para mantê-lo. Naquela mesma noite, durante um jantar na mansão dos Monteiro, Yasmin observava Heloísa com outros olhos. A matriarca presidia a mesa com sua habitual elegância, mas agora Yasmin podia ver as pequenas rachaduras em sua fachada perfeita. O jantar foi interrompido por uma ligação urgente. Tiago se retirou para atender, voltando minutos depois com o semblante preocupado. Mãe, precisamos conversar, em particular. Yasmin foi deixada sozinha na sala de jantar, mas conseguia ouvir fragmentos exaltados da conversa vinda do escritório. Palavras como auditoria, investigação e documentos flutuavam pelo corredor. Nos dias que se seguiram, a tensão na família era palpável. Tiago passava horas trancado no escritório do hospital, chegando cada vez mais tarde em casa. Quando estava presente, parecia distante, preocupado. Em uma manhã particularmente difícil, quando os enjoos da gravidez estavam mais intensos, Yasmin encontrou documentos esquecidos na pasta de Tiago. Eram relatórios financeiros do hospital, com discrepâncias gritantes nos números. Seu coração acelerou ao reconhecer vários procedimentos superfaturados, exatamente como Ariela havia mencionado. Confrontar Tiago parecia a coisa certa a fazer, mas quando ele chegou em casa naquela noite, algo em sua expressão a fez hesitar. Ele parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Preciso viajar, anunciou durante o jantar. Problemas no hospital precisam ser resolvidos pessoalmente. Por quanto tempo? Yasmin perguntou, tentando manter a voz firme. Algumas semanas, talvez. Mamãe vai cuidar de você enquanto estou fora. A notícia caiu como uma bomba. Ficar sozinha com Heloísa era a última coisa que Yasmin desejava, especialmente agora que conhecia mais sobre seu passado. As semanas se transformaram em um mês,
e as ligações de Tiago se tornaram cada vez mais breves e distantes. Heloísa, por outro lado, intensificou sua presença, praticamente se mudando para o apartamento do casal. Foi durante esse período que Yasmin começou a notar mudanças em suas contas bancárias. O acesso que tinha às contas conjuntas com Tiago foi gradualmente restrito, e seus cartões de crédito começaram a ser recusados em estabelecimentos. É apenas uma medida temporária, Heloísa explicou com falsa doçura quando Yasmin a confrontou. Com toda essa investigação no hospital, precisamos ser cautelosos com nossas finanças. Tenho certeza que você entende. Mas Yasmin entendia muito bem o que estava acontecendo. Estava sendo sistematicamente isolada e controlada. Sua única conexão com o mundo exterior eram os encontros secretos com Ariela, que continuava fornecendo informações preocupantes sobre a situação do hospital. Uma noite, sozinha em seu quarto, Yasmin recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Tiago em um restaurante em Paris, acompanhado de uma mulher loira que ela reconheceu como Isabela Mendes, antiga namorada dele e filha de um dos maiores acionistas do hospital. A mensagem seguinte dizia apenas: "Achei que você deveria saber. Nem tudo é o que parece." O impacto daquela foto foi como um tapa na realidade. Yasmin passou a noite em claro, revivendo cada momento dos últimos meses, percebendo sinais que havia ignorado. As mudanças no comportamento de Tiago, os telefonemas secretos, a súbita viagem, tudo começava a fazer sentido de uma maneira dolorosamente clara. Na manhã seguinte, durante sua consulta de pré-natal no Hospital Monteiro, Yasmin encontrou Ariela no corredor. A enfermeira parecia nervosa, olhando constantemente por sobre o ombro enquanto sussurrava: "Precisamos conversar. É urgente. Me encontre no café de sempre, em 1 hora." No café em Pinheiros, Ariela revelou que o hospital estava à beira de um escândalo. A investigação descobriu irregularidades graves. Heloísa está planejando usar o casamento de Tiago com Isabela como uma maneira de unir as famílias e encobrir tudo. O pai dela tem influência suficiente para abafar qualquer investigação. "Mas Tiago é casado comigo", Yasmin protestou, suas mãos instintivamente protegendo sua barriga já visível de 5 meses. "Por enquanto", Ariela respondeu suavemente. "Yasmin, eles estão preparando terreno para te afastar. Já ouvi conversas sobre internação psiquiátrica forçada após o nascimento dos bebês. Heloísa tem contatos em todas as clínicas particulares de São Paulo." O mundo de Yasmin começou a girar. A xícara de chá que segurava tremeu em suas mãos, derramando algumas gotas na mesa de madeira. "Não podem fazer isso", ela murmurou, mais para si mesma do que para Ariela. "Podem e farão, a menos que você haja primeiro", Ariela afirmou, deslizando um cartão pela mesa. "Este é o contato de Rafael Torres, um jornalista investigativo que está apurando o caso do hospital há meses. Ele pode ajudar, mas você precisa decidir rápido." Naquela tarde, ao retornar ao apartamento, Yasmin encontrou Heloísa esperando por ela. A sogra estava sentada na sala, elegante como sempre em seu conjunto Chanel, uma pasta de documentos em seu colo. "Querida, precisamos conversar sobre seu futuro." Heloísa começou, sua voz melíflua, escondendo uma ameaça velada. "Estive pensando que, após o nascimento dos bebês, seria melhor você se afastar um pouco. Conheço uma clínica maravilhosa no interior, especializada em depressão pós-parto." Yasmin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Ariela ecoavam em sua mente. Não era mais uma paranoia. Era um plano em movimento. "Não será necessário", ela respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo que ameaçava consumi-la. "Estou perfeitamente bem." O sorriso de Heloísa não alcançou seus olhos. "Não foi um pedido, querida. Já está tudo arranjado." Tiago concordou que é o melhor para todos. Naquela noite, trancada em seu quarto, Yasmin pegou o cartão que Ariela havia lhe dado. Suas mãos tremiam enquanto digitava o número de Rafael Torres em seu celular. "Alô?" Uma voz grave atendeu do outro lado. "Meu nome é Yasmin Monteiro", ela disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. "E tenho uma história para contar." Nos dias que se seguiram, Yasmin começou a agir. Com a ajuda de Ariela, copiou documentos importantes do hospital,
Registrou conversas comprometedoras e reuniu todas as provas que pôde sobre as atividades questionáveis dos Monteiro. Ao mesmo tempo, precisava manter as aparências. Continuava comparecendo aos eventos sociais, sorrindo nas fotos, fingindo não notar os olhares de pena que recebia dos conhecidos que já sabiam sobre Tiago e Isabela. Em seu último encontro com Rafael, ele fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Você está preparada para as consequências? Quando esta história vier à tona, não haverá volta. Yasmin acariciou sua barriga, sentindo os bebês se moverem. Não estou fazendo isso por vingança, ela respondeu. Estou fazendo isso para proteger meus filhos. E a mim mesma. A manchete do Estadão naquela manhã de domingo causou um terremoto na alta sociedade paulistana. Fraudes milionárias descobertas no Hospital Monteiro. O extenso artigo assinado por Rafael Torres expunha detalhadamente o esquema de superfaturamento e as manobras financeiras duvidosas da família. Heloísa apareceu no apartamento de Yasmin às 6 da manhã, seus olhos faiscando de fúria. O que você fez? Ela sibilou, jogando o jornal sobre a mesa de centro. Tem ideia do que acabou de causar? Sei exatamente o que fiz, Yasmin respondeu, mantendo a calma apesar do coração acelerado. Protegi meus filhos e a mim mesma. O telefone não parou de tocar naquele dia. Repórteres, conhecidos, até mesmo alguns médicos do hospital querendo confirmar informações. Tiago, ainda em Paris, enviou uma série de mensagens ameaçadoras, prometendo que Yasmin pagaria caro por sua traição, mas ela não estava mais sozinha. Durante a investigação, Yasmin havia conhecido Nina Santos, uma promotora dedicada que se interessou pessoalmente pelo caso. Nina garantiu proteção legal para Yasmin e os bebês, conseguindo uma medida cautelar que impedia qualquer tentativa de internação forçada. Você foi muito corajosa, Nina comentou durante uma reunião em seu escritório, mas agora precisamos garantir sua segurança. Os Monteiro têm muitos amigos poderosos, e eles não vão aceitar essa exposição facilmente. Foi através de Nina que Yasmin conheceu Renato Vidal, um empresário do ramo farmacêutico que havia sido prejudicado anos antes pelos esquemas dos Monteiro. Renato ofereceu ajuda imediata, disponibilizando um apartamento seguro no Brooklyn e suporte financeiro para que Yasmin pudesse continuar seus estudos. Considere isso uma retribuição, ele disse, seus olhos gentis transmitindo sinceridade. O que você fez vai ajudar muita gente que foi prejudicada por aquela família. Ariela continuou sendo uma amiga leal, visitando Yasmin regularmente em seu novo endereço. Sabia que você tinha força para enfrentá-los, ela disse, enquanto ajudava a arrumar o quarto dos bebês. Só precisava acreditar em si mesma. A gravidez avançava, e com ela crescia também a determinação de Yasmin. Retomou os estudos na faculdade de medicina, agora com apoio de seus professores, que haviam entendido sua situação. O Dr. André Mendonça, seu orientador, reorganizou seus horários para que pudesse conciliar as aulas com o pré-natal. Você é um exemplo para nossos alunos, ele disse durante uma de suas aulas práticas. Mostrou que ética e coragem são tão importantes na medicina quanto o conhecimento técnico. Uma tarde, enquanto estudava para suas provas finais, Yasmin recebeu uma visita inesperada. Era Celeste, a antiga governanta dos Monteiro. Vim porque precisava te contar algo, a senhora disse, após aceitar uma xícara de chá. A família está falindo. O hospital perdeu vários convênios depois da reportagem e os investidores estão se afastando. Heloísa está desesperada. Por que está me contando isso? Yasmin perguntou curiosa. Porque você precisa ficar alerta. Heloísa sempre foi perigosa, mas agora está encurralada, e pessoas assim são capazes de qualquer coisa. As palavras de Celeste se provariam proféticas. Na semana seguinte, Yasmin começou a notar um carro preto parado em frente ao seu prédio. Diferentes motoristas, mas sempre o mesmo veículo. Nina, ao ser informada, reforçou a segurança e iniciou uma investigação. Em meio a toda essa tensão, Yasmin encontrou conforto inesperado na companhia de Renato. Ele aparecia regularmente com comidas saudáveis para a gravidez, livros interessantes e, principalmente, conversas estimulantes que não tinham nada a ver com os Monteiro.
Você merece ser feliz, ele disse uma noite, enquanto compartilhavam um jantar simples. E vai ser. Esses bebês terão muito orgulho da mãe que têm. Naquela noite, sozinha em sua cama, Yasmin refletiu sobre como sua vida havia mudado. Não era o conto de fadas que imaginara ao conhecer Tiago, mas talvez fosse algo melhor. Uma história de autodescoberta e coragem. O outono paulistano chegou com uma sequência de dias cinzentos que combinava com o clima de tensão que pairava sobre a cidade. O império dos Monteiro desmoronava rapidamente. O hospital estava sob intervenção. As ações despencavam na bolsa, e os antigos aliados se distanciavam como ratos, abandonando um navio que afunda. Yasmin, agora no 8º mês de gestação, observava tudo à distância, protegida em seu novo apartamento no Brooklyn. Sua barriga imponente abrigava 2 meninos muito ativos, como confirmado em sua última ultrassonografia. Eles são lutadores como a mãe, comentou doutora. Helena, sua nova obstetra durante a consulta. Estão se desenvolvendo perfeitamente, apesar de todo o estresse que você passou. O apoio de sua nova rede de amigos era fundamental. Nina, a promotora, havia se tornado uma presença constante, ajudando não apenas com as questões legais, mas também com conselhos práticos sobre maternidade, sendo ela mesma mãe de gêmeos. O segredo é aceitar ajuda, Nina dizia, enquanto organizava o enxoval dos bebês. Ninguém precisa ser super-heroína o tempo todo. Renato também se mostrava cada vez mais presente. Suas visitas, inicialmente profissionais, haviam evoluído para uma amizade próxima e confortável. Ele demonstrava um interesse genuíno, não apenas pelo bem-estar de Yasmin, mas também por seus estudos e aspirações. Encontrei algo que pode te interessar, ele disse em uma de suas visitas, entregando um envelope. Era um programa de residência médica, em um hospital conceituado, com horários flexíveis pensados especialmente para mães. Mas como? Yasmin começou a perguntar. Digamos que tenho alguns contatos que ainda acreditam no verdadeiro propósito da medicina. Ele respondeu com um sorriso discreto. A vida parecia finalmente encontrar um novo ritmo, mais calmo e verdadeiro, quando Ariela apareceu uma tarde com notícias perturbadoras. Tiago voltou a São Paulo, ela informou, sua expressão preocupada. E não está sozinho. Isabela veio com ele usando um anel de noivado. A notícia, surpreendentemente, não causou a dor que Yasmin esperava sentir. Ao invés disso, sentiu uma mistura de pena e alívio. Tiago havia feito sua escolha, e não era ela nem seus filhos. Eles estão planejando contestar a paternidade, Ariela continuou. Heloísa contratou advogados especializados em direito familiar. Nina, ao ser informada, reagiu com determinação. Eles não têm chance, garantiu. Temos todas as provas necessárias, incluindo os exames de pré-natal que Tiago acompanhou. Além disso, a conduta deles durante todo esse processo só prejudica o lado deles no tribunal. Enquanto a batalha legal se desenrolava nos bastidores, Yasmin focava em sua nova realidade. Retomou as aulas na faculdade, agora com uma barriga que mal cabia atrás das carteiras do anfiteatro. Seus colegas, longe do preconceito que ela temia, formaram uma rede de apoio surpreendente. Você nos inspirou, disse Mariana, uma colega de turma durante um intervalo. Mostrou que é possível enfrentar os poderosos e fazer a coisa certa. As noites antes solitárias agora eram preenchidas com a presença alternada de seus novos amigos. Ariela trazia histórias divertidas do hospital. Nina compartilhava experiências sobre maternidade e Renato trazia algo diferente. Uma sensação de possibilidades futuras que Yasmin ainda não estava pronta para nomear. Foi durante um desses serões que Yasmin sentiu as primeiras contrações. Não eram as contrações de Braxton Hicks, com as quais já estava familiarizada. Eram diferentes, mais intensas, mais ritmadas. Acho que chegou a hora, ela anunciou calmamente, interrompendo uma discussão animada sobre política de saúde pública. O pânico momentâneo que se seguiu seria depois motivo de risos. Renato, sempre tão controlado, derrubou sua xícara de café. Nina começou a recitar uma lista de itens necessários que já estavam há semanas na mala da maternidade. Ariela,
a única que manteve a calma, já chamava o elevador. O hospital israelita Albert Einstein nunca pareceu tão imponente quanto naquela noite chuvosa. Yasmin foi admitida rapidamente, graças aos arranjos prévios feitos por Nina e Renato. A equipe médica, liderada pela doutora Helena, já estava preparada para um parto gemelar. Está tudo sob controle, garantiu a doutora Helena verificando os monitores. Os bebês estão em posição ideal e você está se saindo muito bem. As horas seguintes foram uma mistura de dor, expectativa e uma força que Yasmin não sabia que possuía. Renato permaneceu ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento, enquanto Nina e Ariela se revezavam no corredor. Às 3h47 da manhã, nasceu Miguel, seguido 3 minutos depois por Gabriel. O choro forte dos dois encheu a sala de parto, provocando lágrimas nos olhos de todos os presentes. Os bebês eram perfeitamente saudáveis, com peso e altura ideais para gêmeos. Eles são lindos, sussurrou Renato, emocionado, observando os recém-nascidos sendo examinados pela equipe médica. No entanto, a paz do momento foi interrompida quando uma enfermeira entrou apressadamente na sala. Há pessoas da família Monteiro tentando entrar no hospital. Tiago está com eles. Nina imediatamente deixou o corredor para lidar com a situação, enquanto a segurança do hospital foi acionada. A equipe médica, já previamente instruída sobre a situação delicada, transferiu Yasmin e os bebês para uma área mais reservada do hospital. Eles não podem chegar perto de vocês, garantiu Nina ao retornar. A ordem judicial de restrição ainda está em vigor e já acionei a polícia. Os dias no hospital foram um misto de alegria e tensão. Yasmin se recuperava bem, aprendendo a amamentar 2 bebês ao mesmo tempo, enquanto seus amigos se revezavam em turnos para garantir sua segurança. Renato praticamente se mudou para o hospital, dormindo no sofá do quarto e trabalhando remotamente em seu laptop. Você não precisa fazer isso, Yasmin disse a ele uma noite, enquanto ninava Miguel. Eu sei, ele respondeu simplesmente, pegando Gabriel no colo com uma naturalidade surpreendente. Mas quero estar aqui. A tentativa dos Monteiro de ver os bebês no hospital foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, uma enxurrada de processos judiciais foi protocolada por seus advogados, questionando desde a paternidade até a capacidade de Yasmin de criar os gêmeos. Eles estão desesperados, explicou Nina durante uma reunião em seu escritório, 2 semanas após o parto. O império deles está desmoronando e os bebês representam a última chance de manter alguma influência social. Mas Yasmin não estava mais vulnerável como antes. Com o apoio de Nina, ela conseguiu a guarda definitiva dos gêmeos, com Tiago tendo apenas direitos de visita supervisionada, que ele nunca chegou a exercer. O apartamento no Brooklyn ganhou vida nova com a presença dos bebês. O quarto que antes parecia grande demais, agora mal comportava os 2 berços, a poltrona de amamentação e todas as necessidades dos gêmeos. Yasmin descobriu uma força que não sabia que possuía, administrando as mamadas noturnas, as fraldas e os choros simultâneos. Renato se tornava cada dia mais presente, sempre encontrando desculpas para aparecer. Trazia fraldas extras que estavam em promoção, preparava sopas nutritivas para Yasmin, porque passou por perto de um hortifruti e aos poucos foi deixando pequenos objetos pessoais pelo apartamento. Sabe, ele disse uma noite, enquanto ajudava a colocar os gêmeos para dormir, existe um apartamento maior à venda no meu prédio. Tem um quarto extra que daria um ótimo escritório para você estudar quando voltar à faculdade. O novo apartamento na Vila Nova Conceição era tudo o que Renato havia prometido, e mais um pouco. Com 3 quartos amplos, vista para o Parque Ibirapuera e uma área de lazer completa no condomínio, oferecia o espaço perfeito para uma família em crescimento. Yasmin inicialmente hesitou em aceitar a mudança, temendo criar novos laços de dependência. Mas Renato foi paciente. É apenas um lugar para morar, ele explicou. O apartamento seria seu, comprado com o dinheiro da sua indenização do processo contra os Monteiro. Eu só ajudei a encontrá-lo. A indenização havia sido substancial, resultado do acordo judicial que Nina habilmente negociou. Os Monteiro,
Enfrentando múltiplos processos e com sua reputação em frangalhos, concordaram em pagar uma quantia significativa em troca do silêncio de Yasmin sobre detalhes ainda não revelados de suas operações fraudulentas. A mudança aconteceu quando os gêmeos completaram 4 meses. Miguel e Gabriel, embora idênticos fisicamente, já demonstravam personalidades distintas. Miguel era mais tranquilo, observador, enquanto Gabriel parecia ter energia para dar e vender. Eles são a cara do pai, comentou uma vizinha no elevador certa vez. São a cara da mãe, corrigiu Renato, que carregava as compras do supermercado. Tem a mesma força e determinação dela. A rotina aos poucos se estabeleceu. Yasmin retomou os estudos, agora no último ano da faculdade, com uma nova perspectiva sobre a medicina. Suas experiências a haviam tornado mais empática, mais consciente das complexidades que cada paciente carregava, além dos sintomas físicos. Ariela continuava sendo uma presença constante, agora trabalhando em um novo hospital depois que o Hospital Monteiro foi vendido para um grupo internacional. É um ambiente muito mais ético, ela comentava. Você deveria se candidatar para a residência lá quando se formar. Nina também se mantinha por perto, menos como advogada e mais como amiga e conselheira. Seus próprios gêmeos, agora adolescentes, adoravam brincar com Miguel e Gabriel, criando um vínculo especial entre as famílias. A relação com Renato evoluía naturalmente, sem pressões ou expectativas. Ele se tornara uma constante na vida dos bebês, presente em cada marco importante. O primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros passos. Sua dedicação ia além de simples gentileza. Era amor, puro e simples. Uma tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no tapete da sala, Renato surpreendeu Yasmin com uma proposta inesperada. Estive pensando em abrir uma clínica, ele disse casualmente. Algo pequeno, focado em atendimento humanizado. Seria bom ter uma médica de confiança como sócia. Yasmin olhou para ele, percebendo a profundidade daquela oferta. Não era apenas uma oportunidade profissional. Era uma chance de reconstruir sua vida em seus próprios termos. Você não precisa responder agora, ele continuou, brincando distraidamente com Gabriel. É só uma ideia para quando você se formar. A formatura estava próxima e, com ela, novas possibilidades se abriam. O convite para a cerimônia já estava pronto, com os nomes de seus verdadeiros amigos, aqueles que estiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis. Tiago, por outro lado, havia se casado com Isabela em uma cerimônia discreta em Paris, longe dos holofotes que antes tanto prezava. Heloísa vivia agora em Portugal, administrando o que restara de seus investimentos, sua influência na sociedade paulistana completamente destruída. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Yasmin confidenciou a Nina durante um café. Expor tudo, causar tanto tumulto. Você não apenas fez a coisa certa, Nina respondeu. Você inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. Desde que seu caso veio à tona, recebemos diversas denúncias similares de outros hospitais. A formatura de Yasmin na Faculdade de Medicina da USP foi um momento de celebração e reflexão. O anfiteatro estava lotado e, na primeira fileira, um grupo especial assistia com orgulho. Renato segurava Miguel no colo, enquanto Nina tentava conter a energia de Gabriel. Ariela fotografava tudo, determinada a não perder um só momento. Doutora. Yasmin Alencar, anunciou o reitor, e a plateia explodiu em aplausos. Ao receber seu diploma, Yasmin não conteve as lágrimas. Seu discurso como oradora da turma falava sobre resiliência, ética e a importância de manter a humanidade na medicina. A verdadeira cura, ela disse ao microfone, não vem apenas dos medicamentos, mas da compaixão, da empatia e da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Após a cerimônia, durante a pequena celebração em seu apartamento, Renato pediu a atenção de todos. Os gêmeos, agora com quase 2 anos, corriam pela sala, parando ocasionalmente para abraçar as pernas dos convidados. Quando conheci Yasmin, ele começou, vi uma mulher extraordinária enfrentando circunstâncias impossíveis. Hoje, vejo uma médica brilhante, uma mãe incrível e a pessoa que mudou completamente minha vida.
Ajoelhando-se na frente dela, Renato tirou uma pequena caixa do bolso. Não estou pedindo para substituir ninguém, ele continuou, olhando para os gêmeos. Estou pedindo para fazer parte dessa família incrível que você construiu. Quer se casar comigo? O anel era simples e elegante, assim como o momento. Não havia fotógrafos profissionais, decoração elaborada ou convidados importantes. Apenas as pessoas que realmente importavam. Sim, Yasmin respondeu, entre lágrimas de felicidade. Miguel e Gabriel, entendendo que algo importante estava acontecendo, correram para abraçar os dois. Nina foi a primeira a se manifestar. Já estava na hora. Pensei que ia ter que dar um empurrãozinho legal nessa história. A notícia do noivado coincidiu com outra novidade. A clínica que Renato havia sugerido estava prestes a se tornar realidade. Um espaço na região dos Jardins havia sido encontrado e os planos para sua reforma estavam em andamento. Será um centro médico diferente, explicou Yasmin durante uma reunião com potenciais investidores. Focado em atendimento humanizado, com preços acessíveis e programas sociais para comunidades carentes. O projeto atraiu a atenção de outros profissionais descontentes com o sistema tradicional. Logo, uma equipe comprometida com os mesmos valores começou a se formar. A data do casamento foi marcada para daqui a 6 meses, tempo suficiente para a clínica começar a funcionar. Seria uma cerimônia ao ar livre no Parque Ibirapuera, com os gêmeos como pajens. Uma tarde, enquanto organizava os convites do casamento, Yasmin recebeu uma carta inesperada. Era de Celeste, a antiga governanta dos Monteiro. Querida Yasmin, dizia a carta, soube do seu noivado e da clínica. Heloísa também ficou sabendo aqui em Portugal. Ela não admite, mas sei que se arrepende de tudo. Tiago e Isabela estão se divorciando. Parece que alguns padrões se repetem. Mas você construiu algo bonito das ruínas que eles tentaram criar. Estou orgulhosa de você. O Parque Ibirapuera nunca esteve tão bonito quanto naquela manhã de primavera. Flores coloridas decoravam o caminho até o local da cerimônia, onde um pequeno grupo de convidados aguardava. Miguel e Gabriel, vestidos com terninhos idênticos, caminhavam desajeitadamente espalhando pétalas de rosas, arrancando sorrisos dos presentes. Yasmin, usando um vestido simples mas elegante, foi conduzida pelo doutor André Mendonça, seu antigo professor e mentor, que havia se tornado uma figura paterna em sua vida. Renato a esperava debaixo de um arco de flores, seus olhos brilhando de emoção. Quando penso em amor, começou Yasmin em seus votos, penso em escolhas. Escolhas que fazemos todos os dias de levantar e lutar, de confiar e perdoar, de construir algo novo das cinzas do passado. Você, Renato, foi a escolha mais natural que já fiz. Renato, por sua vez, surpreendeu a todos com seu discurso. Hoje não estou apenas me casando com você, Yasmin. Estou me unindo a esta família que você criou com tanta força e amor. Miguel e Gabriel. Ele se dirigiu aos meninos. Vocês me ensinaram que paternidade não tem nada a ver com sangue, mas com o amor que escolhemos dar todos os dias. A festa que seguiu foi uma celebração da vida em sua forma mais pura. Nina dançou com os gêmeos. Ariela chorou durante os discursos, e a equipe da nova clínica, que já estava em funcionamento há 3 meses, brindou ao futuro promissor que se desenhava. A clínica Alencar Vidal havia se tornado um sucesso instantâneo, não pelo lucro, mas pelo impacto que causava na comunidade. O modelo de atendimento humanizado inspirou outras instituições, criando uma pequena revolução na saúde privada de São Paulo. Durante a festa, Yasmin recebeu uma mensagem inesperada de Isabela. Parabéns pelo casamento. Você estava certa sobre tudo. Espero que um dia possa me perdoar por meu papel naquela história. Observando a pista de dança, onde Renato agora rodopiava com Gabriel no colo, enquanto Miguel tentava imitar seus passos, Yasmin sentiu uma paz profunda. Sua vida havia tomado um rumo completamente diferente do que imaginara anos atrás, quando um café derramado na Avenida Paulista mudou seu destino. No que está pensando? Perguntou Nina, sentando-se ao seu lado. Em como as coisas acabam se ajeitando, respondeu Yasmin. Em como o verdadeiro amor não é um conto de fadas, mas uma história de superação, de crescimento,
de escolhas diárias. Naquele momento, Miguel correu até ela, estendendo suas mãozinhas. Mamãe, dança! A nova família se reuniu na pista de dança, Renato com Gabriel e Yasmin com Miguel, e por um momento o mundo pareceu perfeito em sua imperfeição. Meses depois, a revista Veja São Paulo publicaria uma matéria sobre a Clínica Alencar Vidal, destacando seu trabalho pioneiro em atendimento humanizado e seus programas sociais. A foto que ilustrava a reportagem mostrava Yasmin, Renato e os gêmeos na frente da clínica, sorrisos genuínos em seus rostos. O título da matéria, O Verdadeiro Sucesso, como uma jovem médica transformou derrota em vitória e mudou a face da medicina privada em São Paulo. Na sala de estar do apartamento na Vila Nova Conceição, essa reportagem ocuparia um lugar de destaque, não por vaidade, mas como lembrete de que o amor verdadeiro, seja por uma pessoa, por uma profissão ou por um ideal, sempre encontra seu caminho. E todas as noites, quando colocava os gêmeos para dormir, Yasmin contava a eles uma história. Não a história de uma princesa resgatada por um príncipe, mas a história de uma mulher que encontrou sua própria força e, no processo, descobriu que o amor verdadeiro é aquele que nos faz crescer, que nos aceita como somos e que nos dá coragem para sermos ainda melhores.